Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Você sabe por que a indústria historicamente se concentrou na região sudeste do Brasil? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula é distribuição espacial da indústria brasileira. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Vamos lá então. Como eu disse, o tema é distribuição espacial da indústria no Brasil. Vamos lá, o Brasil, ele até a década de 30, ele era considerado um grande arquipélago econômico. O que é isso? As atividades econômicas estavam dispersas pelo território brasileiro e o Brasil não era um grande mercado, ele não tinha uma integração entre essas áreas econômicas. Essas áreas econômicas elas tinham uma relação maior com o exterior, com a exportação e com os lugares com que ela exportava o seu produto, do que entre si. Então você tinha a área produtora de café, você tinha a área produtora de cacau, de algodão, de borracha, de minérios, e todas essas áreas tinham relações muito mais intensas com o exterior para exportação desse produto do que entre si. Não havia um grande mercado nacional integrado, porque não existiam nem ferrovias e nem rodovias que integravam o território brasileiro. Por isso, esse período, esse momento até então, ficou conhecido como que o Brasil era um grande arquipélago econômico, várias ilhas econômicas que tinham mais relações com seus lugares no exterior de exportação do que entre si. A partir da década de 30 e a chegada de Vargas ao poder, Vargas vai começar a integração do território brasileiro, vai começar a integrar o mercado nacional e formar um país, unificar esse território brasileiro a partir da construção de rodovias que vão ser o meio de transporte que vai ser escolhido para fazer essa integração. Vai começar com Vargas e vai se intensificar depois com Juscelino e nos governos da ditadura, essa construção de rodovias para integrar o território nacional e, na verdade, acabar com essa ideia, com essa situação de arquipélago econômico que existia no território brasileiro. Essa integração do território que começou com Vargas, ela de certa forma beneficiou a indústria no Sudeste. A indústria até 30, ela estava na sua maioria no Sudeste, a maior parte da indústria estava no Sudeste, mas não havia uma situação tão díspare com o que vai acontecer posteriormente. Já havia um grande percentual de indústria na região no Sudeste do Brasil, maior que as outras regiões, mas esse percentual não era tão grande com o que vai acontecer depois de 30. Por quê? Porque vão ter fatores que vão contribuir para que essa indústria, que já era grande no Sudeste em relação às outras regiões, se torne ainda maior, essa concentração se torne ainda mais intensa e que vai atingir uma situação bem de disparidade, desigualdade com as outras regiões do Brasil. Quais são os fatores que explicam que essa concentração, que como eu já falei, já existia, já era maior no Sudeste e vai se tornar ainda maior a partir da chegada de Vargas ao poder? Tá? Existem vários motivos para isso. Nós vamos conhecer os motivos que explicam essa concentração da indústria na região Sudeste. Primeiro, São Paulo. São Paulo tinha o poder e a riqueza da oligarquia cafeira, o poder e a influência que a oligarquia cafeira tinha e o poder econômico, o acúmulo de capital que ela tinha conseguido através da exportação de café. Então isso foi um fator importante como elemento para o surgimento de indústrias no estado de São Paulo e para a influência que esse grupo econômico de São Paulo tinha para captar investimentos, inclusive do Estado, a partir do poder que ela tinha sobre a economia do país. A infraestrutura que foi criada para o café e foi importante para que a indústria se desenvolvesse lá, os portos, as usinas hidrelétricas, né, a energia que foi criada também para a exportação de café e depois foi aproveitada pela indústria, os bancos,
toda uma rede de serviços que existia por causa do café e depois foi importante para o processo de industrialização. Outra coisa também é a mão de obra barata, a mão de obra que já existia lá, que foi trazida para a produção de café, e muito dessa mão de obra que foi aproveitada na indústria, imigrantes estrangeiros, principalmente muitos italianos, começaram a trabalhar nas primeiras fábricas que surgiram em São Paulo. Além, é claro, dos próprios imigrantes, dos próprios migrantes brasileiros que saíram das outras regiões. Conforme o Brasil ia se integrando, esses imigrantes iriam se transferindo para São Paulo em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida a partir do crescimento econômico que estava acontecendo nessa cidade, no estado de São Paulo. A gente também tem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, embora não no mesmo ritmo, o Rio de Janeiro ele também teve um grande crescimento da sua indústria, principalmente no início do século XX. Tá? A indústria ela era maior no Rio que São Paulo, depois São Paulo vai passar o Rio de Janeiro, mas nas primeiras décadas do século XX até a segunda década de 10, 1900 a 1910 e 10 a 20, você vai ter aí um maior número de indústrias no Rio de Janeiro. Depois, a partir de 30, São Paulo vai começar a crescer muito e vai passar o Rio de Janeiro. E aí, quais são os fatores que explicam também esse crescimento industrial no Rio, essa importância do Rio no sentido do seu processo de industrialização? O capital do café, porque o Rio, antes de São Paulo ser o estado mais importante, o mais rico do país por causa do café, a produção de café ela começou no estado do Rio de Janeiro. Ela cresceu no estado do Rio e ajudou também a acumular capital no estado do Rio. Então isso foi um fator importante. O outro fator é que o Rio era a maior cidade do país e apresentava um grande mercado consumidor que poderia ser um atrativo, que era um atrativo para a instalação de indústria, já que elas iam poder vender os seus produtos para esse mercado consumidor. Então, esse foi um outro fator importante. E um outro fator é que o Rio era a capital federal, o que influenciava a chegada de investimentos para o Distrito Federal, que era a cidade do Rio de Janeiro, e para o estado do Rio de Janeiro. Então, esses foram fatores importantes que ajudam a entender o crescimento industrial do estado do Rio e a concentração da indústria no Sudeste, de uma forma geral. A gente também tem o crescimento industrial do estado de Minas. E quais são os fatores que contribuíram para o crescimento da indústria no estado de Minas Gerais? Foi a matéria-prima, ferro e outros minérios que existiam lá e atraíram muitas indústrias siderúrgicas para o estado de Minas, que aproveitou do ferro e utilizou muito da Mata Atlântica, do desmatamento da Mata Atlântica, para queimar madeira e fornecer o calor para os fornos das siderúrgicas do estado de Minas Gerais. E outro fator também foi a influência política que Minas tinha e que possibilitou a realização de investimentos estatais no estado de Minas Gerais. Então esses fatores foram fatores importantes que ajudam a entender como que o Sudeste acabou concentrando uma grande parte da indústria brasileira, um grande percentual da indústria do país. Além desses fatores que eu já coloquei, a gente também tem que os investimentos do Estado foram concentrados na região Sudeste. O Estado ele não investiu igualmente em todo o país. Ele concentrou esforços naquela região que já tinha uma infraestrutura anterior, já tinha matéria-prima, então o Estado acabou investindo mais em infraestrutura e instalação de indústrias na região Sudeste. Tanto é que, quando Vargas cria a Companhia Siderúrgica Nacional, ela é criada em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Quando se cria a Fábrica Nacional de Motores, também por Vargas, ele cria essa fábrica de equipamentos no estado do Rio de Janeiro. As indústrias siderúrgicas que vão ser criadas em Minas Gerais, aproveitando dessa disponibilidade de matéria-prima. Então, o Estado ele vai investir principalmente no Sudeste para aproveitar esses fatores, essa infraestrutura existente e também essa disponibilidade de matéria-prima, esse capital que já existia. Então, isso vai ser um fator importante também para explicar
essa concentração da indústria na região sudeste. E o último fator importante é a complementaridade industrial, que é o quê? Uma indústria chama outra indústria. Então, quando você tem o surgimento de indústrias, outras indústrias são atraídas para aquele mesmo local para aproveitar a infraestrutura, para estar perto de uma empresa que ele fornece equipamentos, que presta serviços para essa indústria. Então você vai ter um crescimento industrial também por essa relação de complementaridade entre indústrias, que uma indústria vai atrair a outra. E isso vai acabar também contribuindo para o crescimento industrial da região sudeste do Brasil. Então a gente viu nesse primeiro momento o que explica, os fatores que explicam essa grande concentração industrial que existiu e que ainda existe, mas é menor, mas que existiu na região sudeste do Brasil. Quais são os fatores que explicam essa concentração? Então, durante vários anos, durante um longo período, o Brasil viu esse processo de concentração aumentar ao longo dos governos de Vargas, de Juscelino, mas quando os militares chegaram ao poder, eles perceberam essa disparidade, essa desigualdade econômica e industrial que existiu entre as regiões brasileiras e tentaram implementar medidas para diminuir essa situação de disparidade que existia na localização industrial no Brasil. Que medidas foram essas? Uma das medidas foi a criação da Zona Franca de Manaus em 67. O governo militar ele vai começar esse processo criando uma área na cidade de Manaus voltada para a instalação de alguns setores industriais, principalmente de eletrônicos, e que essas empresas, ao se instalarem nesse local, teriam incentivos fiscais, diminuição de impostos para produzirem ali e diminuírem seus custos de produção. Com isso, o governo, na época, ia ajudar no desenvolvimento da economia da região norte e, ao mesmo tempo, ele ia promover ou ajudar a diminuir essa concentração da indústria na região norte do Brasil. Uma outra coisa que os governos militares fizeram foi implantar infraestrutura nas outras regiões, para que as indústrias se instalassem nessas regiões, criando estradas, vamos dizer assim, portos, linhas de telecomunicações, oferecendo energia, maior disponibilidade de energia, oferta. Então, esses são fatores importantes também que visavam atrair as empresas para essas regiões brasileiras que ficaram meio esquecidas durante décadas no processo de industrialização. E por último, o governo também começou a conceder incentivos fiscais para que novas fábricas não se instalassem na região do Sudeste. Então, novos investimentos fossem para outras regiões e não na região Sudeste. Então, essas empresas, esses empresários, esses investidores, se quisessem ter esses incentivos fiscais, tinham que se instalar em outras regiões do Brasil que não região sudeste. Então, isso contribuiu para o crescimento de outras regiões, principalmente da região sul, para a industrialização dos estados do sul, a partir dessas medidas que foram feitas durante o governo do período da ditadura militar. Um outro processo que ocorreu durante esse período foi que muitas indústrias começaram a sair das grandes cidades e irem para cidades do interior, para a periferia das regiões metropolitanas, porque as cidades estavam apresentando problemas de engarrafamento, impostos elevados, falta de espaço. Então, salários mais altos, os valores dos salários. Então, essas empresas, essas indústrias, as fábricas se transferiram para outras cidades no interior do próprio estado, onde ela estava localizada, ou na periferia das regiões metropolitanas. Isso aconteceu no estado de São Paulo, isso aconteceu no estado do Rio. Empresas saíram da cidade de São Paulo, foram para o interior do estado, para Campinas, para outras cidades que começaram a se desenvolver. Também no estado do Rio, saíram da capital do Rio de Janeiro e foram para a cidade da Baixada, áreas com mais espaço para se instalar. Então você teve aí uma transferência, das indústrias das grandes metrópoles para outras cidades, cidades médias, cidades pequenas, que tinham mais espaços, iam possibilitar
a diminuição dos custos de produção, o aumento das plantas industriais, a construção de fábricas maiores, do que não poderia ser feito se fossem nas grandes cidades por causa dos problemas que elas estavam apresentando por causa do seu crescimento elevado. Então essas foram as situações que contribuíram para diminuir um pouco essa concentração industrial que existia até esse período, tá? Agora, o momento onde há uma desconcentração ainda maior da indústria é a década de 90 e o processo de abertura da economia. Uma das coisas que contribuíram para essa situação foi que muitas fábricas que existiam na região sul e na região sudeste do Brasil, elas se transferiram para outras regiões, principalmente para o Nordeste, para poder diminuir os custos de produção. Então você tinha naquele momento governos dos estados do Nordeste oferecendo incentivos fiscais, oferecendo áreas, terrenos baratos. Além disso, você tinha uma mão de obra mais barata nesses estados. Então, para poder competir com esse produto importado que estava chegando nesse processo de abertura econômica, as fábricas encontraram uma solução: transferirem as suas plantas industriais para estados onde os custos de produção seriam menores e eles também receberiam incentivos fiscais para se instalarem ali. Então você teve a transferência de empresas, de fábricas da região sudeste e sul do Brasil para estados do Nordeste em busca dessa diminuição dos custos para poder continuar competindo e para poder sobreviver essa abertura econômica e a chegada dos produtos importados. Um outro fator também é que os novos investimentos do exterior que estavam chegando a partir da abertura econômica, novas empresas se instalando no território brasileiro, essas empresas não mais se instalavam preferencialmente, ou na sua maioria, ou apenas na região sudeste. Elas começaram a se espalhar por outras regiões, essas fábricas, começaram a ser instaladas em outras regiões. E esse processo, essa chegada de investimentos, provocou aquilo que ficou conhecido como guerra fiscal. O que seria essa guerra fiscal? Essa disputa entre estados e municípios para ver quem ia receber, para onde essa fábrica nova que ia ser construída ia se instalar. E por que guerra? Porque os estados começaram a oferecer cada vez mais incentivos fiscais para receber essa fábrica. Elas começaram a disputar. Então um estado ou município dava um incentivo, o outro dava ainda mais incentivo, dava um imposto ainda menor, dava uma outra facilidade para que essa empresa se instalassem ali. Então, em determinado momento, essa guerra começou a ficar tão intensa que a vantagem da instalação da fábrica era praticamente o emprego que ia ser gerado e a renda, porque as fábricas começaram a ter descontos tão grandes nos impostos e tanto incentivo que elas iam pagar pouco imposto para o município, para o estado, visto que elas receberam muito incentivos fiscais para se instalarem ali. Então a grande vantagem acabava sendo o emprego que ia ser gerado ali, e muitas vezes esse emprego nem era muito grande, porque as fábricas elas eram muito modernas, então o número de empregados era pequeno, ou muitas vezes aquela cidade que ia receber aquela fábrica nem tinha tantos funcionários que iam poder ser contratados, porque exigiam às vezes tanta qualificação que ali os cargos com salários mais elevados não veriam nem da própria cidade, teriam que ser trazidos de outro lugar, porque as pessoas não tinham qualificação para estar naquelas funções. Então, a guerra fiscal ela foi essa disputa e que, num determinado momento, passou até a ser um problema para as finanças dos municípios e dos estados, porque as empresas nem estavam contribuindo para os cofres públicos com impostos, visto que elas ganhavam tanto incentivos para poder se instalar naquela cidade, naquela região, naquele estado. Então, eu coloquei aqui um gráfico mostrando esse processo de desconcentração na prática. Como é que foi esse processo e como que isso aconteceu, a intensidade. Você vê que como eu falei, ele já vinha ocorrendo desde a década de 70, a concentração ainda era maior. Então a gente vê aí no gráfico, aí, em 96 a gente tinha 60% da indústria no Sudeste, mas essa concentração chegou a mais de 70%
antes da década de 70, então ela já vinha diminuindo, só que você tem uma diminuição ainda maior nesse período. Então você tem aí de 96 para 2013, quase 20 anos de diferença, você tem uma situação onde o Sudeste diminui de 60% para 47%, o Sul você tem um aumento de em torno de 6%, o Nordeste você tem um aumento também de cerca de 4%, o Norte você também tem um aumento pequeno, tá? O Centro-Oeste aí você também tem um aumento de mais vamos dizer assim, de mais de 2% da indústria, da participação na indústria. Então você vê claramente que houve esse processo de desconcentração a partir da década de 90, embora o Sudeste continue tendo a maior parte das indústrias, as outras regiões aumentaram a sua participação dentro da produção industrial e da distribuição da indústria no território brasileiro. Então, nós vimos essa aula sobre distribuição espacial. Eu espero que você tenha entendido como que se desenvolveu e aconteceu essas mudanças na concentração e na desconcentração do território brasileiro. É importante enfatizar que, embora tenha acontecido a desconcentração, a cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante ainda do Brasil, concentra a maior parte das empresas, da sede de grandes multinacionais. Muitas, embora estejam em outros lugares do Brasil com as suas fábricas, a sua sede, a sua parte de finança, de gestão, está na cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo não perdeu a centralidade do poder econômico. Ela pode não ter mais a indústria, ela não pode não ter mais a produção, mas ela continua tendo a primazia na questão do poder que tem sobre as indústrias no Brasil. Ok? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou dessa aula, se você entendeu, se inscreva no canal, dá um like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo. Saudações geográficas.